This is it. Já se passaram 16 anos desde a maior perda da música moderna. E mesmo assim, o nome Michael Jackson ainda ecoa pelo planeta inteiro. E não é à toa, o cara deixou um legado musical absurdo, mensagens que marcaram gerações e, claro, shows lendários que pareciam coisa até de outro mundo. Só que tem um detalhe, o rei do pop estava preparando aquele que seria o maior comeback da história. Um espetáculo com um nível de produção que ninguém jamais tinha visto. E como ele nos deixou, antes de mostrar tudo isso, ficou aquela sensação de... Mano, isso aí. Eu sou o Lucas Cinti, você tá no Sociedade Pop, e hoje eu vou te apresentar um iceberg cheio de detalhes, curiosidades e segredos sobre o que poderia ter sido a última e mais épica turnê do Rei do Pop. Esse aqui é um vídeo tenso. As informações estarão organizadas de uma forma um pouco cronológica, então vou contar o que seriam esses concertos, revelando fatos que provavelmente você não conhecia. Então já deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo e vamos começar o iceberg de This Is It, a turnê que nunca viu a luz do dia. Nível 1. Começamos com o que já foi falado pela mídia, as informações que provavelmente você já conhece, mas vale a pena ser lembradas. Última turnê. This Is It seria a grande despedida do Michael Jackson dos palcos. Depois de uma carreira absurda, querendo dar uma ajeitada na vida financeira, ele resolveu preparar aquilo que seria a sua última sequência de shows ao vivo. No dia 5 de março de 2009, bem na frente da Arena 02 em Londres, Michael apareceu e mandou o anúncio oficial, ao que seria o retorno épico gigante cinematográfico à altura do Rei do Pop. Gravação dos ensaios. Durante a preparação da turnê, a equipe montou uma produção inteira só para filmar tudinho. Cada ensaio, cada detalhe, cada momento nos bastidores. A ideia era lançar um DVD especial de extras dos bastidores da turnê e também gravar tudo pro acervo pessoal do Michael. Ninguém ali fazia ideia de que, depois do dia 25 de julho de 2009, aquelas gravações se tornariam as últimas imagens do Michael Jackson nos palcos. Literalmente, os últimos passos do Rei do Pop. O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. E o mundo inteiro volta as atenções para um hospital de Los Angeles. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. O hospital e a... This Is It, o documentário. Poucos meses após a morte dele, em outubro de 2009, estreou This Is It, documentário oficial que mostrou como seria a última turnê de Michael Jackson. No documentário mostrou os bastidores, o conceito dos shows, os ensaios dos maiores clássicos e mostrou um Michael totalmente no comando, dirigindo, planejando, ajustando cada detalhe com a equipe. Tudo porque ele queria entregar não só mais um show, mas o melhor espetáculo da carreira dele. Nível 2, onde vamos falar principalmente sobre curiosidades sobre o que, segundo o documentário This Is It e outras fontes, veríamos ao longo da turnê. Fidelidade às versões de estúdio. Algo que Michael Jackson tinha em mente para This Is It era fazer com que os seus maiores hits soassem ao vivo o mais parecido com as versões de estúdio, buscando se afastar de experimentações para assim focar em outros aspectos, como cenários, cenografias, figurinos, dança. Por esse motivo, a maioria das músicas que vemos no documentário parece muito com as versões do disco. Podemos notar em Wanna Be Started Something, Man in the Mirror, Billie Jean, Thriller. Seleção dos dançarinos. Um dos momentos mais icônicos da produção de This Is It foi a escolha dos dançarinos. Imagina, centenas de profissionais do mundo inteiro, todos atrás de uma vaga para dançar com o Rei do Pop. As audições foram gigantes, cheias de talento, suor, nervosismo. E o mais incrível, o próprio Michael supervisionou tudo de perto. Ele analisou, escolheu e só provou quem realmente tinha energia, presença e alma para estar naquele palco. O processo durou dias e foi super rigoroso. Músicas e sequências exclusivas.
O setlist de This Is It não era só recheado de clássicos, ele tinha raridades que quase ninguém esperava. Um grande exemplo disso foi Speechless. No documentário tem um trechinho do Michael cantando essa música, e isso é simplesmente o único registro gravado na história dele cantando Speechless ao vivo. Love is magical. Tinha umas músicas bem inesperadas. Durante Jan, por exemplo, a gente escuta uns trechos de Another Part of Me no meio da música. Depois de The Lost Children, rola uma sequência de Why You Wanna Trip On Me, e essa foi a única vez que o Michael performou essa música ao vivo. E antes de They Don't Care About Us, Michael entraria com uma coreografia chamada The Drill, no remix chamado Mind Magic, um remix criado com samples da música Bad. Músicas planejadas, mas que não apareceram no documentário. Além das músicas que apareceram no documentário This Is It, outras fontes revelam que várias outras músicas também estavam planejadas para entrar. No setlist original, estavam previstas faixas como You're Not Alone, Earth Song, Don't Stop You Got Enough, Strange in Moscow, Dirt Diana, ou seja, um combo pesado. Também teria o chamado Global Medley, juntando nada mais nada menos que We Are The World, Heal The World, You'll Be There. E uma das coisas mais interessantes e muito procurada pelos fãs do Michael é que em This Is It estava planejada uma performance de Dangerous, mas a gente fala disso mais tarde. Playback e vocais especiais. Um detalhe bem presente nos shows do Michael era o uso de playback. Em This Is It, isso ficou ainda mais interessante. Tinha músicas que ele cantava totalmente ao vivo, mas na maioria, como sempre rolou nas turnês, o playback ajudava, principalmente nas músicas que exigiam uma coreografia mais pesada. Só que dessa vez o playback foi usado de um jeito bem diferente. Ao invés de apenas usar as versões de estúdio, como nas turnês History ou Dangerous, a produção decidiu misturar capelas oficiais, demos originais e até vozes pré-gravadas de outros shows ao vivo. Por exemplo, em Bleed In, eles usaram a voz da segunda demo da música. Na parte final de Earth Song, a voz vem direto da capela da versão demo. Mas talvez o caso mais insano seja o de Beat It. O playback usado nessa música vem de um show da Victor Tour em Toronto, uma gravação ao vivo de 25 anos atrás. Agora é hora de descer ao nível 3, onde vamos falar sobre detalhes pouco conhecidos, tanto da produção quanto de outros aspectos conceituais. Cenografia. Além do espaço gigante feito para Michael dançar à vontade, a cenografia de This Is It foi toda idealizada pelo próprio Michael. Estava sendo planejada para ser uma das maiores e mais inovadoras de toda a carreira dele. Não só sobre o tamanho, era sobre fazer algo que ninguém nunca tinha feito antes. Além do palco principal, teriam rampas com design curvo na parte de trás. Elas serviriam tanto para facilitar a movimentação do Michael e dos dançarinos, quanto para deixar o visual mais futurista e dinâmico. No meio ainda teria uma rampa central especial, usada como entrada surpresa em momentos específicos do show. E o ponto mais ousado era a tecnologia. O palco contaria com uma tela LCD enorme, com suporte para imagens em 3D, feita para deixar a experiência muito mais imersiva, com projeções, efeitos visuais e videoclipes rolando ao vivo. E mesmo com poucas imagens disponíveis, dá pra ver que a ideia era criar algo muito parecido com o que hoje é o Sphere em Las Vegas, aquela área futurista que viralizou nos últimos anos. Ou seja, Michael já queria fazer algo nesse nível lá em 2009. Mesmo em menor escala, dá pra ver claramente o quanto ele estava à frente visualmente. Projeto Dome. Um dos projetos mais ambiciosos de This Is It
foi o Projeto Dawn, que foi uma produção inteira criada para levar a narrativa audiovisual do show para um outro nível. A ideia era simples e ao mesmo tempo gigante: gravar cenas cinematográficas que seriam projetadas no palco, transformando o show em uma experiência quase de nível filme. No documentário, dá para ver alguns exemplos icônicos desse projeto, como em They Don't Care About Us, com milhares de soldados dançando em formação, e You Make Me Feel, com bailarinos andando e dançando em cima de viga de construção, tipo na cena do filme do Elvis. E ainda teve gravações completas feitas especialmente para Smooth Criminal, Thriller, Earth Song, filmadas em sets de cinema de verdade, com produção de Hollywood. Tudo pensado para deixar o espetáculo cinematográfico, imersivo e visualmente impecável. Lightman. Michael tinha uma ideia insana para a abertura do show de This Is It, uma introdução chamada Lightman. Imagina a cena: um robô gigante, formado por várias telas, mostrando imagens marcantes da história da humanidade. Guerras, revolução, arte e tecnologia, tudo passando como se fosse uma viagem no tempo. Aí veio um momento épico. No final dessa cena, o robô literalmente se abriria ao meio e o Michael Jackson sairia de dentro dele, fazendo uma entrada explosiva, futurista, totalmente digna do rei do pop. MJR. Michael planejava um jeito super especial de fechar os shows de This Is It. No final, durante Man in the Mirror, os telões iam mostrar uma sequência de um avião chegando, o tal do MJR. A ideia era passar a vibe de que ele ia embarcar naquele avião e dar tchau. Um final simbólico e mega cinematográfico. Uma despedida que ninguém ia esquecer. A areia gigante em Thriller. Michael Jackson queria começar Thriller com tudo, com uma aranha mecânica gigante no palco. Ele ia aparecer junto dela, sendo conduzido por dançarinos e técnicos, criando uma entrada totalmente mágica, sinistra e digna de um show de teatro de outro nível. Dirty Diana. Uma das ideias mais doidas e maneiras para This Is It era que, durante Dirty Diana, várias câmeras iam aparecer no palco com dançarinos mandando ver na performance. Iam deixar a música ainda mais sensual e ousada, mostrando quão criativa essa produção era. Agora continuaremos com o nível 4, onde começaremos a falar sobre os segredos e detalhes pouco conhecidos da realização de This Is It. Michael não queria 50 shows. Muita gente sabe que a turnê ia ter 50 shows, e todos foram vendidos num piscar de olhos. Mas pouca gente sabe que na real, Michael Jackson não estava curtindo essa quantidade toda. No começo, a AEG Live, empresa que estava promovendo a turnê, tinha sugerido só 10 shows. Mas depois do anúncio de 5 de março e da empolgação geral, eles decidiram colocar mais 40, sem nem pedir a opinião do Michael. Isso deixou ele super preocupado. Ele sabia que essa carga gigante de shows, decididas sem ele, poderia pesar demais e até prejudicar sua saúde. Mas calma que a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Planos de turnê mundial. No começo, a turnê estava programada só para Londres, de julho de 2009 a março de 2010, mas já rolavam planos de levar o show para outros lugares tipo Estados Unidos, França, México, e o Michael não gostava dessas ideias. Ele preferia manter menos shows e não se sobrecarregar. Lady Gaga como abertura. Entre várias ideias para This Is It, rolou até uma possibilidade de uma collab com a Lady Gaga. O coreógrafo Travis Payne sugeriu que Michael chamasse ela para ser a artista de abertura dos shows. Na moral, ia ser incrível. No final dos anos 2000, a Gaga tava em ascensão, bombando, e só de imaginar a mistura de estilo e o poder visual dos dois, dá pra sacar como teria sido épico vê-la abrindo o show de This Is It. Problemas com figurinos. Uma parte importante que quase ninguém comenta sobre This Is It são os figurinos que o Michael usa. Durante suas turnês, não era raro ele testar vários estilos, mas os dois designers de confiança dele, Michael Bush e Dennis Tompkins, com quem ele trabalhou por mais de 20 anos, sempre tinham em mente que a prioridade era roupas que deixassem ele se mover de boa no palco. Quando ele se preparava para voltar aos palcos em 2009, mesmo com Bush e Tompkins na produção, o cargo de diretor de figurino ficou com Zaudi Goko, um estilista filipino-americano que estava começando a ganhar destaque,
Como ele não conhecia tão bem o estilo icônico do Michael, nem a necessidade de roupas confortáveis para dança, acabou criando figurinos super chamativos visualmente, mas que deixaram Bush e Tompkins bem preocupados. Muitos desses figurinos eram pesados e pouco práticos para Michael se mexer no palco, tipo o look de Wanna Be Starting Something, que abriu os shows. Tinha mais de 300 mil cristais, pesados demais para dança. A jaqueta de Billie Jean, que normalmente era feita de tecidos elásticos, lantejoulas brilhantes, foi repaginada para This Is It com milhares de cristais e passou a pesar mais de 4 quilos. E a luva de Billie Jean, o novo design era bem mais simples que os modelos clássicos do Michael, o que decepcionou muita gente por perder parte do charme original. Mesmo com os figurinos dos áudios sendo visualmente incríveis, não dava para negar que Bush e Tompkins estavam mega preocupados com os riscos desses trajes atrapalhar os movimentos do Michael. Figurinos alternativos. Bush e Tompkins criaram figurinos alternativos, tipo um plano B, caso o Michael não conseguisse dançar com os oficiais. Mesmo que esses nunca tenham ido pro palco, dá pra sacar o quão práticos eram só de ver quais figurinos o Michael realmente curtiu em This Is It. Os de Smooth Criminal, I Just Can't Stop Loving You, sem surpresas, eram fiéis ao estilo clássico dele e muito mais leves, perfeitos para ele se mexer à vontade. Eles até criaram uma jaqueta para Beat It, que no final da música ia literalmente pegar fogo no Michael, só para mostrar a criatividade e genialidade que Bush e Tompkins colocavam em cada peça. A seguir chegamos ao nível 5, onde vamos aprofundar em informações sobre o material audiovisual bastante raro de This Is It. Gravações amadoras do anúncio oficial. Quando Michael fez o anúncio de This Is It em 5 de março, muita gente esquece que naquela época, câmeras digitais e outros eletrônicos estavam ficando comuns. Por isso existem várias gravações amadoras feitas por fãs, mostrando diferentes ângulos do anúncio de This Is It naquele dia. Gravações amadoras de fãs. Uma das gravações mais raras e maneiras rolou em 4 de junho de 2009. Um grupo de fãs da Holanda conseguiu se enfiar escondido no The Forum, onde rolava os ensaios de This Is It. Eles registraram áudio de várias músicas, incluindo The You Make Me Feel, Dangerous, Dirty Diana, Beat It, We Are The World e até Billie Jean. Os áudios raros de Jonathan Sugarfoot. Falando em áudio dos ensaios, Jonathan Morfett, o famoso Sugarfoot, pezinho de açúcar, que foi o baterista do Michael não só em This Is It, mas em várias outras turnês, postou uma série de áudios inéditos dos ensaios. Nele a gente pode ouvir pela primeira vez, e com ótima qualidade, trechos de músicas que nunca tinham sido mostradas para o público. Dá pra ver como eram as performances de Dirty Diana, o Medley Day Off the Wall, Strange in Moscow e muito mais. Quem quiser conferir, o link vai estar na descrição. Audições dos dançarinos. Tem um vídeo pouco conhecido que mostra uma das audições dos dançarinos e nele a galera dança Dangerous e Smooth Criminal. O mais legal é imaginar que essa provavelmente era a mesma visão que o Michael tinha durante as audições. O mistério de Dangerous. Sobre a música Dangerous, não dá pra não destacar essa música, porque sério, é um dos hits mais caçados pelos fãs de This Is It. Todo mundo sabe que rolou ensaios, mas quase não tem vídeos mostrando como ela seria no palco de verdade. Mas olha só, em 2011, o coreógrafo Travis Payne, que ajudou a criar a coreografia pra turnê, mostrou no Japão a performance lendária de Dangerous que tinha sido planejada pra turnê. Tá lá no YouTube. Você tá vendo uns trechos dela agora na tela. A real é que a coreografia é incrível e dá pra ver que o time ralou pra fazer algo diferente. Mas mano, passa também uma sensação meio estranha lembrar que quem deveria estar ali dançando era o próprio Michael. Foto misteriosa.
Continuando com as imagens raras de This Is It, quase ninguém comenta sobre uma foto que apareceu faz tempo na internet, mostrando o Michael fazendo alguns movimentos com uma calça laranja. Essa é uma das imagens que nunca apareceram nos documentários. A parada simplesmente surgiu online, sem contexto, data ou qualquer informação que ajude a sacar o que o Michael estava tentando fazer naquele momento. Fotos raras dos trajes. Nessa foto, dá pra ver o Michael testando vários looks. Tem uns que já conhecemos, tipo o figurino iluminado de Bleeding, mas também rola a jaqueta preta que ele ia usar em Man in the Mirror, e até um traje bem doido. Metade da jaqueta branca de Thriller, misturado com outros casacos brancos super chamativos. Mas mano, não dá pra negar que essas imagens passam uma vibe meio estranha. Não é só pela qualidade baixa, ou por estarem meio borradas, mas tem um detalhe que salta aos olhos. Provavelmente, essas fotos não foram mostradas na época, porque não queriam que o público visse o quão magro Michael estava. E essa magreza não era só estética, mostrava algo triste rolando com a saúde dele. Para finalizar, vamos falar do nível 6, onde nós aprofundaremos naquilo que considero que são verdadeiros segredos de This Is It. Michael não estava bem. Apesar do documentário tentar vender a ideia de que o Michael estava prestes a fazer um retorno gigante, saudável, forte e pronto para arrasar, a real é que essa imagem era mais uma construção do que verdade. O que vemos em This Is It não mostra como ele estava de fato fisicamente e também o seu emocional, e sim uma versão filtrada, editada na medida certa para passar a vibe de um comeback triunfal. Na vida real, o Michael estava lidando com problemas sérios de saúde, estava desgastado fisicamente, sofria com crises de insônia por causa do estresse extremo e ainda lidava com sintomas do lúpus. A correria para a turnê, junto com a pressão na produção, só piorou tudo. Depois que ele faleceu, descobriu-se que ele vivia numa rotina pesada de analgésicos e sedativos usados para aguentar a dor e principalmente para conseguir dormir, porque segundo relatos, ele praticamente não dormia direito há quase 2 meses. Dentro da produção, muita gente já sabia que o Michael não estava 100%. O próprio diretor musical, Michael Berden, chegou a admitir no e-mail que o Michael não estava em condições de cantar e dançar ao mesmo tempo. E se você reparar nos ensaios, dá pra sacar. Ele dança, mas com bem menos energia. Os giros são mais lentos, os movimentos menos explosivos, e talvez o detalhe mais simbólico, ele praticamente não faz aquelas patadas icônicas que sempre marcaram suas apresentações ao vivo. Esse silêncio na coreografia falava muito, e aí fica a pergunta inevitável. Se o Michael estava tão fragilizado, por que mesmo assim ele ia fazer This Is It? Para sacar isso, bora pro próximo ponto. Não tinha outra opção. No documentário tentam vender que Michael quis fazer o seu retorno final aos palcos, tipo por vontade própria, mas a real é outra. Ele estava meio que obrigado a encarar a turnê, por várias dívidas milionárias que deixavam o estilo de vida dele insustentável. Quem conhece a vida do rei do pop sabe que fazer shows nunca foi algo que ele curtia de verdade. Era muita cobrança e esforço. Ele não estava falido, mas tinha mais dinheiro saindo do que entrando nessa época. Coisas omitidas. No documentário, mostram vários momentos de ensaios em datas diferentes, tudo em pedaços bem editados, para passar a ideia de que o Michael ralou muito nos preparativos. Mas tem uma coisa que ninguém fala: durante todos os ensaios de This Is It, ele nunca fez um ensaio completo. Em cada dia reservado para ensaiar, Michael muitas vezes chegava atrasado e acabava treinando só algumas músicas. Isso gerou muitos conflitos na produção. Só que, claro, isso foi totalmente escondido no documentário. Ensaio de 23 de junho. Tem um ensaio que ficou marcado como o melhor ensaio que o Michael fez para This Is It, o do dia 23 de junho. Nesse dia, ele aparece com muito mais energia. Não é só o momento que ele parece estar no auge, mas também é o mais completo. Convenientemente, é o ensaio que mais aparece no documentário, enquanto outros ensaios da turnê quase não aparecem. Se a gente parar pra pensar, a situação é bem estranha, porque isso rolou literalmente 2 dias antes da morte dele. Considerando que ele vinha tendo dificuldades até pra dançar, é meio surreal que, depois de tudo, ele tivesse esse nível de energia justamente no fim. Mais de 100 horas escondidas. Mesmo que no documentário This Is It a gente veja principalmente o ensaio do dia 23 de julho,
é real que foram gravados mais de 100 horas de vídeo dos ensaios da turnê. Ou seja, muito material inédito de This Is It, que provavelmente nós nunca vimos e nunca veremos, justamente para tentar mostrar uma melhor versão do Michael. E não o Michael cansado, que quase não aparecia nos ensaios. 25 de junho, um ensaio que nunca aconteceu. É importante a gente falar sobre o dia 25 de junho, não só porque foi o dia em que Michael Jackson nos deixou, mas também porque havia um ensaio planejado para esse dia. Esse ensaio ia ser o primeiro ensaio geral, tipo uma simulação completa do show que seria This Is It. Até tem o setlist oficial da turnê, só que, por motivos óbvios, esse ensaio nunca rolou. River Ripple. Além disso, no dia 25 de junho, o Michael tinha planejado gravar uma música específica para apresentar material novo na turnê. Ele estava trabalhando em uma faixa chamada River Ripple, que ficou conhecida como a última música em que ele mexeu em vida. Mesmo ele nunca tendo gravado a voz, dá pra ouvir ao fundo a versão instrumental da música, que, como eu falei, ele estava planejando justamente para mostrar durante This Is It. A jaqueta inacabada. Antes de fechar o vídeo, quero voltar a falar sobre Michael Bush. Como eu disse antes, ele estava fazendo versões alternativas dos figurinos e justamente no dia 25 de junho de 2009, ele estava criando uma versão da jaqueta de Thriller, que combinava muito mais com o estilo do Michael do que a versão de Exalt. Só que no meio desse processo, ele recebeu a notícia do falecimento do rei do pop, e o que você está vendo na tela não é só uma jaqueta, é uma das maiores representações do que This Is It foi. Algo que prometia ser incrível, que deveria ter sido mostrado para o público, mas que, infelizmente, jamais teve a chance de ver a luz do dia. A silhueta que talvez não seja do Michael. Agora sim, para fechar o vídeo, quero contar um último detalhe. O humor que, para ser sincero, sempre me chamou muita atenção. Todo mundo conhece a capa de This Is It, aquela imagem icônica com a silhueta do Michael, preenchida por uma colagem de fotos dos ensaios. Mas olha só, pouca gente fala disso. Muitos fãs acreditam que essa silhueta pode não ser o Michael de verdade, e sim algum imitador. Essa ideia vem do fato de que durante os ensaios, aparentemente não rolou nenhuma sessão oficial de fotos. E além disso, a pose da silhueta é perfeitamente simétrica, algo bem raro no Michael, já que ele tinha movimentos naturalmente mais soltos e espontâneos. Isso sugere que essa capa é o reflexo de como a produção, como eu já falei antes, fez de tudo para mostrar a melhor imagem, a melhor versão, a melhor fachada do mundo a um projeto que, infelizmente, acabou custando a vida do rei do pop. This Is It não era qualquer show, era um espetáculo único, algo que só gênios e visionários como o rei do pop conseguiriam imaginar. E mesmo que o contexto por trás da produção tenha sido extremamente tenso e complicado, a real é que só nos resta desejar que as coisas tivessem sido diferentes, que as condições tivessem sido muito mais justas para o Michael, e que ele ao menos tivesse conseguido fazer um único show, e acima de tudo, que nada disso tivesse acabado do jeito que acabou. E é isso, esse foi o Iceberg This Is It. Tema bastante denso e sem dúvida, se você é fã do Michael ou não, esse é um assunto que gera muita conversa e debate. O que vocês acham disso tudo? Tem algumas coisas de This Is It que você sabe que eu não falei aqui, pode colocar nos comentários. Tem outros icebergs que você também quer saber? Posso trazer aqui também? Vire membro, vai ajudar bastante o canal a escolher temas, vou ter um papo mais exclusivo com os membros. Mas vocês já sabem, pode ajudar se inscrevendo, compartilhando, dando like, que isso ajuda muito no algoritmo a recomendar o vídeo. O canal é pequeno, ele tem pouco alcance, então se você puder fazer isso por mim, vou ficar muito agradecido. E nós nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau!